Tons de esperança entre promessas, processos e legado. Essa tem sido a proposta desde o início do mês de dezembro. Queria dar as boas-vindas para quem acompanha a gente pela transmissão. Se você está aqui pela primeira vez, é um convidado muito especial, sua presença era esperada. E nós estamos então caminhando para o encerramento dessa série. E eu queria trazer boas notícias, porque esse encerramento, como todo encerramento de série, ele é feito de uma maneira muito intencional para que você que talvez não acompanhou toda a série de mensagens possa sair daqui encorajado, inspirado e equipado com instruções práticas, com insights para você de fato viver e compartilhar a fé de maneira autêntica e descobrir cada vez mais aquilo que Deus tem para a sua vida. E sabe, essa é uma série extremamente relevante para o momento que a gente está vivendo. A gente tem repetido isso, porque essa série de mensagens, ela tem, na verdade, o encorajamento para a gente terminar bem o mês de dezembro. Sabe, a gente compartilhou um pouquinho sobre a tentação da gente empurrar, com a barriga o final do ano, e essa série tem despertado em nós o encorajamento necessário para a gente ser intencional nessa reta final. E além disso, a gente tem falado muito sobre ganhar perspectiva para voltar a sonhar em 2025. Talvez sonhos que Deus tem colocado no seu coração há um tempo, que estão lá na gaveta, está na hora da gente sacudir a poeira e acreditar. 2025 é mais um ano de oportunidade para a gente sonhar, para a gente colocar a mão na massa e a gente de fato, ter sonhos que glorifiquem a Deus e que promovam o bem, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas, da nossa igreja, da nossa família, no seu casamento. Volte a sonhar. Vocês estão comigo? Volte a sonhar. Sonhe, multi. Olhe para esse prédio, olhe para aquilo que Deus está fazendo no ano 2024. Sonhem. Sonhem. Nós precisamos de, perspectiva para voltar a sonhar, não com um encorajamento barato, com uma palavra de prosperidade vazia, mas encorajamento de fato, porque Cristo morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. Amém? Massa demais. E a nossa oração durante essa série de mensagens tem sido para que você não perceba só um objetivo. A série tem um objetivo. Não, a série tem um potencial. Porque a palavra de Deus é viva, então ela tem o potencial de gerar no seu íntimo aquilo que é necessário para você se levantar e sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Potencial de alinhar e refinar a nossa postura diante de Deus. Nossa postura num início de semana como esse. Potencial. De tal maneira que a gente possa se mover nessa reta final de 2024 e também no início de 2025, acreditando que é possível viver uma vida que vale a pena. É possível fazer a diferença em 2025 se Cristo estiver conosco. A história de José tem essa marca. José várias vezes é mencionado como alguém que não estava andando sozinho. E aí não importava qual era a situação, não importava quais eram os dilemas, as dificuldades, de fato, Deus estava com José. E Deus está conosco, e nós podemos olhar para 2025 por esse prisma. E nos últimos 2 domingos a gente analisou a vida e a história improvável desse homem chamado José. Em Gênesis, a partir do capítulo 37, a gente viu a história desse homem improvável, filho de Jacó. E a gente tem analisado essa história não de maneira isolada, mas em paralelo com a vida de Jesus, com a história de Jesus, e a gente está absorvendo aplicações práticas para a nossa vida. Porque senão não tem sentido. Senão é meramente um encontro religioso, a gente aprender informações e absorver algumas doutrinas e sair daqui e viver de qualquer maneira. Tem que ser prático, a gente está absorvendo essas aplicações. E nesse processo, sem sombra de dúvida, à medida que a gente considera a trajetória de José, primeiro José, dentro do seio familiar, rejeitado, traído, vendido como escravo. Aí como escravo, uma situação extremamente delicada, talvez desestimulante. Quais eram os pensamentos de José nos primeiros momentos em que ele estava tendo essa experiência e essa consciência de que os direitos dele haviam sido usurpados? Mas não importava, porque Deus estava com José, e a gente vai vendo essa trajetória do poço ao palácio, da rejeição à redenção,
E a gente precisa concordar que sim, é possível a gente avançar independente das circunstâncias, sonhando, fazendo o melhor que a gente pode para a glória de Deus e para o bem das outras pessoas, mesmo quando nós não somos os mais beneficiados no processo. Deus é glorificado e nós podemos abençoar outras pessoas, porque afinal de contas, se José, no contexto do Antigo Testamento, presta atenção, se José, no contexto do Antigo Testamento, um homem comum, cheio de dores, cheio de BO, cheio de frustração, talvez em alguns momentos lidando com um quadro depressivo, um homem cheio de dores, que veio de uma família com falhas, uma família que em certo aspecto ela tinha suas disfuncionalidades, uma família disfuncional, Deus estava trabalhando, redimindo, mas tinha lá seus problemas. Ele foi amadurecendo no meio de tudo isso, e ele viveu uma vida autêntica, apesar de tudo isso, e ele deixou um legado para as próximas gerações. José fez a diferença, e sem sombra de dúvidas, tem esperança então, para mim e para você, nesse final de ano. Quem está precisando de esperança? Tem esperança. A gente pode olhar para 2025 e falar assim: uau, Deus é conosco, se Deus está conosco, quem será contra nós? Avante, por fé, por amor, por generosidade. E sabe, a história de José e o relato também de Gênesis, num contexto mais amplo, vai revelar para a gente Deus, sabe, como um Deus que ele é especialista em transformar o mal em bem, um Deus que é descrito como redentor. Quando tudo parece que está indo por água abaixo, Deus aparece na história como redentor. Mas não só isso, Deus também é descrito, e a gente percebe essa revelação, essa característica de Deus na história de José, como um Deus emancipador, um Deus que chama pessoas de circunstâncias adversas, no contexto que elas estão, e diz assim: vem caminhar comigo, eu vou te tirar de onde você está, eu vou te levar para um outro lugar, de tal maneira que você se transforme numa outra pessoa, a minha semelhança, e você possa fazer a diferença. Um Deus redentor e um Deus emancipador. Nós precisamos desse Deus em 2025, um Deus que pode redimir a nossa história, um Deus que pode nos emancipar, nos tirar de onde a gente está e nos levar à maturidade, nos levar a uma nova liberdade, a uma nova capacitação. E sabe, eu fico pensando nos registros da história de José. A gente já cobriu praticamente toda a história dele, e algo me chamou muito a atenção, do fundo do coração. Foi a primeira vez que eu percebi isso. Eu estava olhando a descrição da história de José, começa ali no capítulo 37, a gente vê como José era amado pelo Jacó, como ele era amado pelo pai dele, tudo que acontece ali, as tensões, os conflitos familiares, e aí a história vai se desenvolvendo até que ele é lançado no poço. Aí os irmãos têm a brilhante ideia de fazer um dinheirinho fácil com ele, vender ele como escravo. E aí a gente chega no capítulo 38, e sabe o que a gente fica sabendo sobre José? Nada. Tem um hiato no capítulo 38, não temos menção sobre José. Olha que estranho, a história começa, de repente, parece que tem um desvio de foco, e outro assunto entra em cena. Depois, se quiser abrir sua Bíblia, capítulo 37, começa lá a história de José. Chega o capítulo 38 e tem um desvio de foco. Talvez se alguém estivesse lendo a Bíblia pela primeira vez, se deparando com essa história desse homem improvável, ia perguntar: ué, mas cadê o José? O que aconteceu com o José? Ele foi vendido como escravo para o Egito, mas o que está acontecendo? E o capítulo 38, depois que José é traído e vendido como escravo, vai aparecer para a gente, trazendo uma descrição de um irmão de José. O foco sai de José e vai para Judá, logo depois que José é traído e vendido como escravo. E aí fica perceptível essa espécie de desvio de foco. Os holofotes saem de José, do que está acontecendo com ele. A gente fica assim na expectativa, no aguardo para ver aquilo que aconteceria quando ele chegasse ao Egito. Mas os holofotes vão para Judá, e a gente é informado sobre Judá saindo de casa. Judá sai de casa, ele deixa pai e mãe, ele deixa os irmãos de José, ele deixa a sua família. E aí a gente fica se perguntando: mas por quê?
razão esse desvio de foco? O que tem aqui de tão importante para a gente? Eu queria ler com vocês os primeiros 2 versículos do capítulo 38. A gente vai ler os primeiros 2 versículos do capítulo 38. Olha só, vamos ler juntos? Por essa época, Judá saiu de casa, deixou pai e mãe, e se mudou para um lugar estranho, Adulão, aonde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali, Judá viu uma mulher, se apaixonou. Olha que aleatório esse desvio de foco. Quero saber de José, o que Judá está fazendo aqui? Mas ele encontra essa mulher, e ele então se casa com ela. Ele se casa com ela, e é interessante porque nesse desvio de foco a gente já tem essa descrição, por essa época. Que época? Logo depois, momentos à frente da traição de José, momentos à frente de ter de fato levado o José para uma situação extremamente delicada, vendido o irmão como escravo. E aí a gente vê, logo no início do capítulo 38, pouco tempo depois da venda de José como escravo, um movimento de Judá. O irmão de José sai de casa, ele deixa pai e mãe, ele vai para um lugar diferente, e eu fico pensando, talvez nas entrelinhas, essa saída de Judá é uma tentativa de buscar um novo começo, é uma tentativa talvez de se distanciar das confusões familiares, de todo o problema que eles causaram ao pai deles, a amargura que eles geraram ao mentir, dizendo que José tinha sido atacado e provavelmente tinha morrido. E aí parece que ele está tentando estabelecer um novo ambiente para recomeçar. Ele sai de casa, quem sabe fugindo, se distanciando dos seus irmãos, do passado trágico recente que tinha cometido a vida de José. E o fato é que, ao contrário do que a gente vai ver na história de José, que também sai de casa, a revelia, mas ele sai de casa, ele é colocado para fora. José, independente das circunstâncias, ele sai de casa e ele vai progredir, ele vai avançar. Tinha tudo para dar errado, mas ele sai de casa bem. Olha que loucura! José sai de casa vendido como escravo e ele progride. Ele avança, ele honra a Deus, ele ajuda pessoas, ele faz a diferença e ele amadurece. Ele amadurece. Só que ao contrário, quando a gente olha para a descrição do capítulo 38, essa história rápida sobre Judá saindo de casa, a gente vai ver que Judá saindo de casa, ele vai tomar uma série de escolhas questionáveis. Dramas vão se apoderar da vida dele, consequências dramáticas, escândalos, se você depois quiser ler o capítulo 38 em casa, você vai perceber um escândalo envolvendo uma outra mulher, que não era esposa dele, a esposa dele já tinha falecido, uma mulher chamada Tamar, e sabe, isso é no mínimo curioso, porque a gente está lidando aqui com 2 irmãos, vocês estão comigo? 2 irmãos, filhos do mesmo pai, criados debaixo da mesma tradição, influenciados pela mesma perspectiva de espiritualidade. Deus estava trabalhando na história daquela família. Deus era Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, 2 irmãos, José e Judá, crescendo no mesmo lugar, lidando com as mesmas influências, absorvendo as mesmas tradições, mas ao sair de casa o resultado é completamente diferente da vida dos 2. José sai de casa e honra a Deus. José sai de casa e é emancipado. Ele amadurece. Ele tem uma história redimida. E Judá só está fazendo besteira. 2 irmãos, filho do mesmo pai. E eu fiquei pensando nisso, que curioso olhar para o capítulo 38, estabelecendo um paralelo ali nas entrelinhas entre os 2 irmãos. Os 2 irmãos, com a mesma herança, com a mesma bagagem, colhendo resultados completamente diferentes ao sair de casa. No dia que eu saí de casa, eu não sei cantar música, mas
resultados completamente diferentes, contrastantes. E a gente vai ver nesse intervalo algo muito significativo, porque essa mudança, ela vai oferecer ainda mais perspectiva para a gente sobre os conflitos e as tensões familiares instaladas na família de José. A gente vai ver ainda mais aquilo que era disfuncional na família de José. A gente vai ver com ainda mais profundidade a crise de moralidade que estava presente nos irmãos de José. E é por isso que a gente vê José como um contraste da família. E o capítulo 38 vai evidenciar isso. Judá saiu de casa também, mas deu ruim. José foi colocado para fora e deu bom. Mas Judá saiu de casa e deu ruim. Ou seja, dentro de um contexto mais amplo, o capítulo 38, que descreve a história do irmão de José, vai colocar em evidência a complexidade dos relacionamentos familiares, quando eles são disfuncionais. Vocês estão comigo? E não só isso, o capítulo 38 vai sinalizar para a gente também os desdobramentos, como as consequências desse homem chamado Judá e das suas decisões vão ter desdobramentos sobre toda a casa, sobre a família, sobre as próximas gerações. José, por um lado, toma decisões sábias e bons resultados fluem e vão impactar a vida das próximas gerações, mas em Judá é o contrário. E eu queria que a gente considerasse pelo menos 5 fatos fundamentais sobre dinâmicas familiares, que a gente pode absorver olhando para a história de José, e a gente possa talvez trazer como uma bagagem para a gente alinhar as nossas dinâmicas de relacionamento e sonhar com uma história nova, para a gente sonhar com uma história nova. Então, separei 5 fatos fundamentais, e eu queria que você prestasse bastante atenção comigo. Olha só o primeiro fato, vamos ler junto? Pessoas não são meramente indivíduos, elas também são parte de um sistema relacional. Parou para pensar nisso? Você tem nome e sobrenome, faz sentido? Você tem nome porque você é um indivíduo, mas você tem sobrenome porque você se identifica e você faz parte de um núcleo familiar, de um sistema relacional mais amplo para além de um indivíduo. Nome e sobrenome, Tiago Correia, prazer. Tiago como indivíduo, mas Correia sinalizando a minha família, de onde eu vim, onde eu cresci. E quando a gente pensa nisso, nós precisamos considerar que o nosso contexto familiar, ele não é neutro. Vocês concordam comigo? Eu vim parar em Campinas, quando eu era criança. Que parte de decisão eu tive quando eu era criança de falar assim, acho que eu vou para Campinas? Os meus pais decidiram. Estava lá em Minas, tomando um café, comendo um pão de queijo, só. E meus pais falaram, vamos para a cidade grande. E eles vieram, eu vim atrás. Contexto, sistema familiar, as decisões que têm relação com o nosso núcleo familiar impactam a nossa vida, quer a gente queira, quer não. E eu queria que você considerasse isso. Cultura e contextos, inclusive disfuncionais, familiares, não são questões neutras. A história de José mostra isso, você concorda comigo? José estava lá de boa, bem empregado, jovem aprendiz, com uma camiseta da Vans colorida, trabalhando, colocando ordem nos irmãos, e de repente o grupo pega ele e joga ele no poço. Que decisão ele teve no processo para ir para o Egito? Nenhuma. O problema familiar, para além de José, influenciou e afetou a vida dele. Então, cultura, o jeito da sua família, o seu jeito, é resultado de um sistema familiar, quer ele seja saudável ou não, nunca é neutro. A gente está sempre se influenciando, sendo influenciado, e aquilo que não é neutro gera impacto e desdobramento significativo na nossa história, que podem afetar as próximas gerações. Posso te dar um exemplo? Um exemplo dramático. Uma criança que é vítima de um espancamento, dentro de casa, do pai, da mãe, sei lá. Quais são as marcas que essa criança vai carregar?
Que tipo de jovem essa criança vai se tornar? Que tipo de adulto? Como é que ela vai adentrar uma transição? Talvez no futuro sendo pai e mãe. Como é que vai ser esse processo dela cuidar de outra criança? Cara, quantos desafios! Não são questões neutras. Nós somos influenciados e marcados a partir da nossa convivência familiar. Posso ouvir um amém? Do lado bom e do lado ruim, quer você queira ou não. E essa é uma mensagem que eu queria, talvez abrir um parênteses aqui, te encorajar a passar lá no espaço de conexão depois. Ela vem da história de José, mas ela é também um compilado de tudo aquilo que a gente já reuniu sobre aconselhamento, acerca de dinâmicas familiares. Tem livros ali em cima incríveis, relacionamento de pais e filhos casados. Tem livros ali falando sobre dinâmica familiar, conjugal. Cara, você pode passar no espaço de conexão e dar uma boa olhada nos materiais que estão lá. E aqui está grande parte do dilema, porque muitas vezes, quando a gente está lidando com aconselhamento, tentando instruir pessoas para construírem novas histórias, romperem ciclos ruins, por vezes a gente comete o erro de considerar só o indivíduo, e aconselhar o indivíduo como se ele não fosse parte de um contexto mais amplo. Muitas pessoas, ao procurar ajuda, orientação para construir uma história nova, recebem sugestões, orientações superficiais, que são fruto de uma perspectiva incompleta, porque a gente tende a considerar as pessoas do ponto de vista individual e às vezes desconsiderar o contexto mais amplo, o sistema familiar, a cultura. E o que acontece no contexto familiar certamente pode influenciar a rota da tua vida e a forma como você vai construir a tua história. Isso é óbvio. E a gente pode ser muito mais efetivo na construção de uma nova história quando a gente está consciente disso. Espera lá, não sou só eu. Eu tenho uma história, eu tenho uma bagagem, eu tenho uma herança, eu fui imerso, ambientado em tradições familiares. A gente não pode ignorar de onde a gente veio, o nosso passado, o passado da nossa família, dos nossos antepassados. A gente não pode ignorar talvez aquilo que é positivo para a gente não perder isso, e não deixar de passar o que é positivo para as próximas gerações, mas também a gente não pode ignorar aquilo que é ruim, tradições equivocadas, as crises e até mesmo quais são os pecados mais recorrentes da nossa família. Sabiam disso? Tem família que tem um problema com a fofoca, família fofoqueira. Na igreja não tem fofoca, né? Tem gente que tem uma predisposição com a fofoca. E quando a gente está aconselhando e incentivando as pessoas a construir uma nova história, isso precisa ser considerado, a pessoa precisa ser levada a um lugar de oportunidade de avaliar a sua família, avaliar os seus antepassados, avaliar a sua história, a sua trajetória, para que haja um movimento mais efetivo. E é por isso que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a gente viu um pouquinho disso, Deus estava redimindo aquela família, transformando, e muito provavelmente José, ciente do passado da sua família, começa a estabelecer decisões contrastantes. Ele fala, daqui para lá não, daqui a gente vai alinhar sim, sim, não, não, sem omissão, sem negociar a integridade. José não era um homem perfeito, mas a gente vê um contraste, algo começa a mudar na trajetória dessa família, e a gente precisa se responsabilizar por esses processos. E essa mensagem hoje é um compiladão, o manual de sobrevivência para você de fato lidar com a sua família, lidar com a sua esposa, com os seus filhos, um manual de sobrevivência para você viver para a glória de Deus e construir uma nova história. Quem está curioso? Vai ser massa. Você não é só um indivíduo, você tem sobrenome, mas não é só isso. A gente tem um segundo fato que a gente pode observar na história de José. Olha o segundo fato aí comigo. Sempre surgem tensões. Quando? Quando alguém, no meio de um sistema familiar, decide então romper com esse sistema de alguma maneira e estabelecer decisões, perspectivas potencialmente diferentes do sistema ou da cultura vigente familiar. Tensão. O simples fato de fazer diferente às vezes. Escolher uma profissão que talvez o teu pai não achava que você fosse escolher.
Quem já passou por isso? Não levanta a mão não, só ri de nervoso. Sacou? Tensões são esperadas à medida que a gente é emancipado, à medida que a gente sai de casa, à medida que a gente começa a construir a nossa história. E o simples fato de fazer algo diferente, discernir a voz de Deus, pode te colocar num lugar como o lugar de José. Pode te colocar lá, num lugar de tensão, às vezes de rejeição, sei lá. E a gente precisa olhar para isso e falar, não, peraí, isso aqui pode ser normal. Não que é bom, mas isso aqui acontece. Acontece. E é a crise de José com os irmãos dele. No seio familiar, ele não estava sendo rejeitado por ser alguém rebelde, por estar vivendo um pecado muito louco, estar provocando os irmãos dele. Não, ele estava falando aquilo que estava errado e pedindo para consertar, cumprindo a função dele dentro da família. E o simples fato de ter um contraste entre ele e os irmãos, gerava tensão, gerava comparação, gerou rejeição. E o fato é que quando alguém começa a estabelecer decisões diferentes, adotar perspectivas que divergem de um sistema familiar específico, ou de uma cultura predominante no nosso tempo, na nossa cultura, a gente precisa conceber, tensões são inevitáveis. E nem toda tensão é um problema. Tensão pode ser administrada. Amém? Problema é problema. Imagina um violão. Afinal, o violão é resolver uma tensão. Tensão pode ser administrada. Uma corda estourada é um problema. O problema tem que ser resolvido. A gente precisa ser consciente disso. Tensões estarão no caminho à medida que a gente está vivendo para a glória de Deus e ouvindo a voz dele acerca de questões específicas que ele está nos desafiando a ser e a fazer. E isso acontece porque qualquer mudança, especialmente num contexto como o da família de José, que tinha um aspecto disfuncional ali, qualquer decisão contrastante de José colocava ali a luz naquilo que estava errado, gerava uma comparação. José não é igual aos irmãos, José vai fazendo as coisas certinho, sacou? O simples fato de fazer certo denunciava o que estava errado. Tem um ditado, eu não vou lembrar, mas tipo assim, ferreiro, o ferro torto, como é que é? Não é esse aí não. É tipo assim, aquilo que está reto denuncia o que está torto, sei lá, é mais ou menos isso. É isso, e a gente precisa estar consciente. Nesse sentido, viver uma vida contrastante pode te colocar num lugar de resistência. Posso ouvir um amém? Ninguém vai querer falar amém, né? Resistência, eu quero, Deus. Mas pode acontecer, simplesmente porque é diferente. Estabelece comparativos e vai expor a realidade como ela é, expor pontos fracos da família. Quando a gente olha para a descrição da família de Jacó, olhar para a história de José, já coloca você num lugar assim de conceber, nossa, tem um contraste, expõe a realidade, a nudez ali dos problemas familiares daquela casa. E o contraste, apesar de gerar resistência, ele pode ser muito benéfico, ainda que as pessoas não entendam o que está acontecendo. Porque no longo prazo Deus é glorificado e as pessoas são abençoadas. Imagina se José não tivesse seguido a vida dele com contraste. O que teria acontecido? E muitas vezes, viver diferente é se disponibilizar diante de Deus para ser meio pelo qual Ele vai continuar a refinar a sua história, do ponto de vista individual, mas também impactar a sua família, no aspecto mais amplo, e abençoar as próximas gerações. Vocês acreditam nisso? Tua intencionalidade, tua integridade, não abençoa só você, pode desencadear uma série de fatores extraordinários para os seus filhos e para os seus netos. E nós temos um terceiro fato. O terceiro fato é que, de acordo com a perspectiva bíblica, gravem isso, de acordo com a perspectiva bíblica, existe uma transição que é sempre esperada, à medida que as pessoas estão crescendo, desenvolvendo vida, caminhando com Deus, com Jesus. Você pode, vamos ler junto? Você pode e você deve
começar a se diferenciar dos seus pais. Pastor, sério? Você deve, em algum momento, experimentar uma transição e começar a construir sua história, de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Você pode se diferenciar e experimentar decisões diferentes e contrastantes da sua família. Eu posso ouvir um amém? Que bom, amém, liberdade. Liberdade para ser diferente dos seus pais, dos seus irmãos. Deus está chamando pessoas e emancipando elas para que elas se tornem a semelhança dele, mas às vezes diferentes uns dos outros, para que haja beleza e para que o plano dele se concretize. Então está tudo bem ser diferente. Então está tudo bem lidar às vezes com contrastes, com comparação. Está tudo bem. Tem que cair um peso do seu ombro, do nosso ombro. A gente tem que olhar para a nossa família e enxergar beleza na pluralidade dela. É isso aí, famílias imperfeitas, mas que estão sendo redimidas, e carta de liberdade para você se diferenciar mesmo, para você ser diferente, e está tudo bem. Essa é a perspectiva bíblica, o fluxo de desenvolvimento idealizado por Deus para nós. Ou seja, na prática, a gente é chamado a desfrutar de uma emancipação em algum momento do nosso caminho. Deus te chama e fala: ei, vem aqui, vamos mudar algumas coisas, vou te colocar num caminho aqui, eu tenho um plano específico para a tua vida. Mas Deus, e a minha família, meus pais, contigo, eu e você, bora. Isso aconteceu com Jesus. Jesus chamou pessoas para seguir Ele. Ah, mas Jesus, mas meu pai, minha mãe, meu primo, é eu e você, bora ou não? Bora. Chega uma hora que você tem que decidir. Chega uma hora que a gente tem que decidir, a gente tem que experimentar a liberdade de viver diferente, de fazer diferente, porque esse é o fluxo natural idealizado por Deus. Em algum momento você precisa experimentar emancipação, e isso é libertador pra caramba. Agora eu preciso abrir um parênteses, porque por outro lado, isso não significa necessariamente que você deve fazer as coisas totalmente diferentes dos seus pais só porque você quer, de acordo com a sua perspectiva. Tem coisas que podem ser feitas iguais, tem coisas que devem ser feitas iguais, se elas estiverem dentro da perspectiva bíblica. E você pode sair de casa absorvendo toda a herança e construir uma história para a glória de Deus, sabendo que você está nos ombros de outra pessoa, que andou uma jornada no teu lugar, galgou território e te abençoou de uma forma especial. Isso deve levar a gente a assimilar isso. Pera lá, eu posso ser diferente, mas não vou jogar o bebê com a água, certo? Outro ditado, hoje é o dia dos ditados. E tem um paralelo muito claro no capítulo 38 de Gênesis, com esse fluxo natural idealizado por Deus, que está tanto na trajetória de José, quanto na trajetória do irmão dele, o Judá. Eu separei 2 textos para a gente olhar. Olha só, Gênesis capítulo 38, versículo 1 e 2, é o que nós lemos. Por essa época, Judá saiu de casa, pé no caminho. Judá saiu, ele deixou pai e mãe, e ele se casou. E olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 24. O fluxo idealizado por Deus é justamente esse. Olha lá, por isso, em algum momento, eu quero ouvir o amém dos solteiros. Em algum momento, homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam o quê? Uma só carne. Posso ouvir um amém? Amém. Só amém. Brincadeira. E esse é o caso de Judá. Judá está seguindo o fluxo idealizado por Deus, de certa maneira, certo? Está saindo de casa, pé no caminho, chegou a hora, vou casar. Está deixando pai e mãe. Só que, em paralelo com a história de José, a gente vê algo que é digno da nossa atenção. É possível estar no fluxo e ao mesmo tempo não estar caminhando do jeito que Deus te chamou para caminhar. É possível sair de casa errado. É possível sair de casa, deixar pai e mãe fazer um monte de loucura e quebrar a cara, bater a cabeça. É possível fazer a coisa certa do jeito errado. Olha que loucura. E a gente vê José
fazendo a coisa certa do jeito certo, mas Judá fazendo a coisa certa do jeito errado. Contraste. É possível sair, deixar pai e mãe, começar a construir uma história, casar, sem que necessariamente isso seja feito de uma maneira legítima, de acordo com a vontade de Deus. E deixar pai e mãe é um conceito chave para a gente essa noite, no encerramento dessa série de mensagens. É um conceito chave que, sem sombra de dúvidas, tem aplicações para todo mundo que está aqui. Não importa se é solteiro, não importa se você está namorando, se você é noivo, não importa se você está casado, não importa se você tem filhos que estão namorando, não importa se você tem filhos que estão noivos, não importa se você tem filhos que vão casar, ou que já estão casados, ou que estão casados há muito tempo. Não interessa. A boa notícia é que essa mensagem pode pastorear o coração de todo mundo e ajudar a gente a aperfeiçoar a forma como a gente desenvolve o nosso sistema e a nossa cultura familiar de acordo com a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém! E eu quero te encorajar a crer que cada aplicação dessa mensagem, ela pode abençoar a sua vida, ela pode te emancipar, ela pode, abençoar o seu casamento. Cada aplicação que a gente vê aqui pode, de fato, abençoar a tua família, pode abençoar as próximas gerações. A Bíblia serve para isso, para mudar a trajetória e a forma como nós desenvolvemos vida, relacionamento, para que isso possa ser aperfeiçoado, redimido e glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Estou animado, estou muito animado. Tomei, não foi energético, foi coca e pipoca, né? Imagina se eu tivesse tomado energético hoje. E aí, a gente vai considerando a causa da multi. Eu conversei com o João e falei, cara, nós estamos numa série que de alguma forma toque no assunto família, casamento e família estendida. A gente planejou essa série há muito tempo. E a gente estava conversando sobre isso, sabe por quê? Vou te dar um dado, uma fofoquinha do gabinete pastoral. O assunto praticamente número 1 de aconselhamento esse ano tem relação com dilemas, tensões, resistências que pessoas estão enfrentando ao tentar construir uma história nova, seja no aspecto conjugal, seja no aspecto da família estendida. A gente viu muitas vezes esse assunto sendo trago ao nosso gabinete pastoral, e a gente sabe que as nossas famílias não são perfeitas. Nós não precisamos de família perfeita, a gente precisa de famílias redimidas. Posso ouvir um amém? Nós precisamos de família redimida, imperfeita, mas redimida, sendo ressignificada, transformada, aperfeiçoada. E a questão é que, à medida que a gente vai se movendo intencionalmente, decididos a construir uma vida para a glória de Deus, para benefício de outras pessoas, a gente vai dando continuidade ao plano belo de Deus, dentro dessa história de redenção. Graças a Deus, as coisas não precisam e não devem continuar como são. Deus talvez tenha colocado algumas inquietações no seu coração, antes de você vir para cá, pensando sobre o seu casamento, sua família, seus filhos, seus netos, sei lá, algumas inquietações, e talvez Deus está chamando você para falar assim, não precisa continuar do jeito que está. Tiago vai levar lá um manual de sobrevivência, e a gente vai olhar para a história de José e trazer essas aplicações desse ponto em diante. Vocês acreditam nisso? Não precisa continuar como está, dá para melhorar, dá para experimentar redenção. E só para vocês terem uma ideia de como esse assunto é precioso e relevante, a gente encontrou uma pesquisa da revista Forbes. Vocês conhecem a revista Forbes? Sim. Quantos leem a revista Forbes para cuidar dos seus investimentos? Brincadeira. Cara, a gente encontrou uma reportagem lá incrível, e eu trouxe alguns dados para vocês verem como esse assunto é extremamente relevante e comum a todos nós. A revista Forbes, ela propôs uma pesquisa em torno desse dilema. Olha comigo. Qual é o principal motivo de tensão familiar, de conflito conjugal que leva ao divórcio? Qual é o maior problema que sabota as novas gerações no caminho de construir uma história nova? Cara, que pergunta massa! Qual é o maior problema e dilema que leva à tensão conjugal e ao divórcio? Vocês querem chutar?
Cita um BO aí, fala aí, tem vários, né? Falam aí. Qual que vocês acham que é o mais problemático? Dinheiro, massa. O que mais? Vamos lá, vocês sabem, gente. Ninguém nunca assistiu novela? Brincadeira. Traição. Olha que interessante, quem mais? BO, vamos chutar BO aí, problema que sabota novas histórias. Educação diferente, julgo desigual, olha que interessante. Eu separei aqui o resultado que eles alcançaram. E olha só, num primeiro momento, e esse aqui não é um número que chegou no ápice, tá? Olha só, 24% tem relação com dinheiro. Gente está começando a construir uma vida nova, vai lá, casa, coloca no Instagram aquele vídeo lindo, sai de casa, deixa pai e mãe, e de repente, problema financeiro. BO. Ó o próximo, vai começar a ficar pior, vai começar a subir. 31% falta de sexo, falta de intimidade física, falta de compatibilidade. Só agora está comum, deu errado porque não era compatível. 31%, gente, de histórias que começam a ser escritas e são sabotadas por causa desses conflitos, dessas tensões. Mas não para por aí. A gente chega em 34%. O fator sabotador tem relação com infidelidade e casos extraconjugais. Caramba! Mas e se eu disser para vocês que tem um outro que supera tudo isso e que foi ranqueado em primeiro lugar, no topo da lista? E eu acho que vocês vão ficar em choque. Olha só, 43%, a principal causa de divórcio, tensão conjugal, de sabotagem, tem relação com sistemas familiares disfuncionais, frustrações, pressões provenientes de família estendida. Tem gente rindo de nervoso aí? 43%. E a gente está falando sobre o fluxo idealizado por Deus. Nós somos chamados para deixar pai e mãe e sermos emancipados para construirmos uma história nova. Em algum momento isso tem que acontecer, mas a pesquisa está dizendo que muitas pessoas começam, mas a realidade familiar, conflitos, questões disfuncionais começam a trazer problema, dificuldade, até sabotar completamente histórias novas que estão florescendo. E é muito interessante, porque do ponto de vista prático, quando a gente pensa em deixar pai e mãe, vocês estão curiosos? Mano, essa mensagem, assim, ela é muito da hora. Do ponto de vista prático, existem pelo menos 3 possibilidades de deixar pai e mãe, certo? Vou mostrar para vocês as 3 possibilidades. Primeira possibilidade de deixar pai e mãe: fusão familiar. Eu vou explicar esses conceitos. Fusão familiar, todo mundo junto e misturado. Segundo, independência. Alguém que corta completamente os laços familiares e sai e não olha para trás. Talvez a história do filho pródigo: saiu de casa, cortou os laços, pegou a herança, pé no caminho e trata o pai como quem está morto. Independência total familiar. E tem um terceiro ponto de vista prático: a diferenciação familiar. E olha que interessante, quando a gente pensa em fusão familiar, o que isso descreve? É você chegar na fase adulta, você pensar em sair de casa, deixar pai e mãe, mas continuar intensamente entrelaçado com a mamãe e com o papai. Altamente entrelaçado, altamente dependente da sua família estendida. Todo mundo junto e misturado, sem limites saudáveis, sem talvez firmes posicionamentos acerca de limites e fronteiras que não devem ser cruzadas, e claramente estabelecidas. Todo mundo está junto, e vamos lá. Agora, o problema da perspectiva da fusão familiar, apesar dela parecer ser muito romântica,
muito massa, ideal, todo mundo junto, que massa, ceia de Natal, piada do pavê do tio. Quando alguém não se rende a essa cultura, esse sistema familiar, do ponto de vista total, se a família tiver um sistema disfuncional, a grande chance é você começar a lidar com pressões para você se acomodar à cultura familiar do grande grupo. Talvez lidar com pressões, cobranças, e te levar a um estresse absurdo, profundas frustrações, te levando a um desejo de sair da fusão familiar o quanto antes, e pé no caminho, e chegar na independência familiar total. Não aguento mais, estou muito estressado. E aí, se a gente for sincero, grande parte das nossas famílias tem aquele parente que a gente já não vê há muito tempo. Tem? Começa a pensar aí. Um parente que não vê há muito tempo, talvez alguém que você descobriu, não é primo terceiro, quarto grau, nem sabia que era da família. A gente tem família grande e que em certo aspecto não tem contato íntimo com todo mundo. E quando você vai olhar para a trajetória familiar, você vai ver que em algum momento aconteceu um grande evento, positivo ou negativo, que mudou a rota e afetou a árvore genealógica de alguma forma, a intimidade e a comunhão da família. Mas a gente chega no terceiro ponto de vista prático, que é o quê? Diferenciação familiar. O que é diferenciação familiar? Diferenciação familiar tem relação com o fluxo idealizado por Deus. Não é romper e abandonar todo mundo, e também não é viver todo mundo junto, misturado. Diferenciação familiar. Diferenciação familiar é, você está conectado com o seu grupo, com a sua família, com o sistema familiar, mas você não é codependente. Conectado, mas não codependente. Você se importa ao ponto de manter relacionamento, comunhão, amizade, desenvolver em alguns momentos a sua vida junto com essa pessoa ou com esse grupo de pessoas, mas não de carregar ninguém. Não é codependência. Deixar pai e mãe é entender que Deus está te colocando num caminho de diferenciação familiar. Você precisa se emancipar. Você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, para você construir uma nova história. Nós precisamos em 2025 de famílias fortes na Multi, que estão se movendo por essa perspectiva, dando liberdade para os filhos, para os netos cultivarem aquilo que Deus está colocando no coração deles, delas. Nós precisamos entender que nós somos família, nós temos família, mas Deus nos chama para propósitos diferentes em alguns momentos. Diferenciação familiar. Alguém pode dizer amém comigo? Amém! E aí a gente olha então para Gênesis 2:24, que descreve exatamente isso. Olha só, por isso o homem sai do seu núcleo imediato familiar, ele deixa o pai e a mãe, e ele se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Um só. A definição de deixar pai e mãe, ela é muito interessante. Deixar pai e mãe não é só sair de casa e trabalhar lá na Faria Lima, estou lá em São Paulo, deixei pai e mãe. Não. Nem jogar beach tênis, Jorginho. Deixar pai e mãe envolve emancipação emocional. Envolve uma emancipação geográfica, saindo para um outro lugar, ainda que seja outro bairro, amém? Emancipação geográfica e também financeira, por uma questão de uma nova identidade, que Deus está te chamando para cultivar, não só uma nova identidade, mas uma nova aliança que você vai estabelecer com outra pessoa, para a partir dessa aliança desenvolver uma nova história, e não só isso, um novo propósito. Casamento sem propósito dá divórcio, até rima, olha só. Casamento sem propósito dá divórcio. E eu estou falando isso com o coração extremamente pastoral e aberto, para encorajar você a pensar que é possível recomeçar, independente se as coisas tenham dado errado, ou muito errado. Deus tem uma nova identidade para você. Deus tem um novo tipo de aliança para você estabelecer primeiro com Ele. E um novo propósito que vai se desdobrar e abençoar teus filhos, seus netos e as próximas gerações. E eu pensei em como explicar isso aqui. Eu encontrei um material fantástico na internet, um gráfico, que pode te ajudar o que significa esse lance de emancipação, sabe, de deixar pai e mãe,
diferenciação familiar. Vocês estão curiosos? Olha o gráfico comigo. Família estendida dela, certo? Família estendida dele, e o quê? Uma nova família. Quando alguém deixa pai e mãe dentro do fluxo idealizado por Deus, é isso que tem que acontecer. Não é uma grande família, é uma nova família surgindo, e agora nós temos 3 famílias na equação. 3 representações de família: a família estendida dela, a família estendida dele e uma nova família. Deixar pai e mãe não significa ser recebido em outra família. É muito comum isso no Brasil. A gente ouvir, talvez, a recepção de um noivo, de uma noiva, como bem-vindo à nossa família. Em parte está certo, mas levado às últimas consequências, não é o plano e o fluxo que Deus idealizou. Deus nos chama para começar uma nova família, uma nova história. Então não se trata de uma família que está crescendo e se expandindo, se trata de uma multiplicação de famílias. Olha que lindo, de uma multiplicação. E é muito legal esse gráfico, porque aqui a gente não tem a independência familiar, cada um para o seu canto, cada um faz o que quiser e é isso aí. Não, nós temos intersecções. Olha que massa. Dentro dessas intersecções, é justamente os aniversários, talvez o Natal, talvez experiências negativas e desafiadoras que exigem a aproximação familiar, a perda de um ente querido, talvez a morte de alguém. E aí as intersecções, elas abrem espaço e elas demandam essa comunhão para além do núcleo familiar imediato. Cara, isso aqui parece tão óbvio, e ao mesmo tempo, para alguns pode ser revolucionário, de olhar para isso e falar: é esse o fluxo idealizado por Deus? Quanto B.O. ia ter resolvido lá em casa se eu soubesse disso antes? Uma nova família, uma nova história. Uma nova história. Talvez para alguns de vocês é básico, talvez para outros é revolucionário. O fato é, sendo básico ou revolucionário, é a vontade de Deus, é um consenso na teologia. Ao estudar a Bíblia, é um consenso. Esse é o fluxo idealizado por Deus para nós. Agora, pense comigo, se você está achando que isso é óbvio e tal, ou você está escandalizado: nossa, será que é isso aí mesmo? Vai sabotar minha família, minha grande família? Talvez você esteja escandalizado, e essa é a série que você precisa mesmo, vai resolver muito problema. Pense comigo, a gente já ouviu muitos jargões desse tipo: bem-vindo à nossa família, agora somos uma grande família. Agora, imagina só, vamos trazer à memória o formato de uma cerimônia de casamento. Tem gente que vai casar o ano que vem, aqui na Multi, que massa. Imagina uma cerimônia de casamento, e o símbolo que essa cerimônia representa, a liturgia da cerimônia de casamento. Como é que começa? Vem o violino, o violino tocando, aí entra o pai com a noiva, certo? Entra os pais e entregam a noiva num determinado ponto do caminho para quem? Para o noivo. É a dinâmica, é um símbolo, ok? Deixa pai e mãe e se encontra no meio do caminho para ir para o altar. E desse ponto em diante, depois dos pais entregarem o filho ou a filha, o que acontece? Vai todo mundo lá fazer votos junto, é isso? Vai todo mundo fazer votos, trocar alianças, todo mundo junto? Não! Desse ponto em diante é uma nova história, e é o casal que vai à frente, é o casal então que vai trocar os votos, que vai fazer os votos, é o casal que vai estabelecer a aliança, é o casal que vai para a lua de mel, certo? Imagina, todo mundo junto. Ei, meu Deus do céu, que loucura! E se você acha que isso é uma ideia muito radical, você precisa de terapia, certo? Desse ponto em diante, do altar para frente, é o noivo e a noiva. É isso, deixa pai e mãe, vai, com a bênção da família. Esse é o fluxo idealizado por Deus. Ou seja, o ponto máximo da cerimônia é celebrar uma nova união. É alguém se tornando um
com o outro. Uma só carne, uma nova família, um novo núcleo familiar. E sabe, quando a gente não entende o fluxo e a dinâmica que Deus estabeleceu, para a gente deixar pai e mãe e construir a história que Ele está chamando a gente para construir, o grande risco é que a gente fique preso a sistemas disfuncionais. Quando a gente não entende, não se rende ao jeito de Deus de ser família, de se emancipar, de transicionar de uma estação para outra, você passa muito sufoco no meio do caminho, com a falta de critérios estabelecidos, de limites claros, e dessa forma tem uma grande chance de você não só passar estresse, mas perpetuar BO para as próximas gerações. Perpetuar BO. Alguém quer perpetuar BO? Eu não quero não, eu quero que a Laurinha tenha um casamento ainda mais saudável que o meu e da Aline. Eu quero que a Laurinha tenha uma família ainda mais incrível e mais apaixonada por Jesus, fazer umas loucuras. É esse o sucesso do pai e da mãe. Deixar o filho e a filha ir. Significa deixar. E aí quando o homem e a mulher deixam pai e mãe, isso significa que eles deixam para trás também a obediência completa e total, imediata aos seus pais ou à sua família estendida. Talvez uma dependência intensa e desordenada. Agora, tem um pulo gato. Qual que é o pulo gato? Deixando pai e mãe, a única coisa que você não pode fazer é desonrar seu pai e sua mãe. Você não precisa obedecer, mas você não pode deixar de honrar. É muito interessante a gente ter um texto específico que pode ajudar a gente a entender como a honra é um princípio atemporal para deixar pai e mãe e continuar desenvolvendo um relacionamento com eles. Provérbios capítulo 23, versículo 22, diz o quê? Ouça o seu pai, que lhe deu vida, e não despreze a sua mãe enquanto você estiver dentro de casa, é isso? Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Um princípio de honra temporal, que não pressupõe obediência, mas que te convida a um lugar de honra. Independente das tensões, independente dos problemas, independente de qualquer sistema disfuncional, honra, respeito. E a grande questão é que, muitas vezes no gabinete pastoral, não só aqui na Multi, na nossa pós-graduação de aconselhamento bíblico, a gente escuta casos de famílias que são religiosas, que são da igreja, mas que usam a Bíblia como meio de controle, usam a espiritualidade como meio de frear o filho e a filha de ir, de deixar pai e mãe. Em muitos ambientes religiosos, a cultura é marcada por controle, não por emancipação. Controle que por vezes sabota a perspectiva de Deus, traz estresse, confusão, cansaço, e geralmente é citada e é ensinada essa cultura de controle com referência bíblica, texto fora de contexto. Por exemplo, eu não vou projetar, Efésios capítulo 6, versículo 1, é o texto da carteirada do pai e da mãe. Laurinha vai ouvir esse texto várias vezes, por um período, depois eu paro. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: obedece os seus pais, porque isso agrada a Deus. Laurinha? Sentido! Brincadeira. Obedeça o seu pai e a sua mãe, porque isso agrada ao Senhor, isso é certo aos olhos de Deus. Agora tem um pulo gato. Efésios capítulo 6, versículo 1, usa uma palavra específica para descrever filho e filha: criança. Criança, gente que não é independente, que não se emancipou. Então, para as crianças, para quem está dentro desse contexto de dependência, obedeça o seu pai, sua mãe, porque isso é certo aos olhos de Deus. Só se eles te mandar fazer um BO, aí você fala assim: não, muito obrigado. Aí você desobedece. Corta, né? Faz o corte, coloca na internet: pastor diz para desobedecer o pai e a mãe. Filhos no sentido de crianças.
Quem deixa pai e mãe sai debaixo dessa autoridade, dessa relação de dependência. E é óbvio que a honra precisa continuar. Êxodo capítulo 20 vai dizer: honre teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse é o primeiro mandamento com promessa, mas não é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é qual? Vocês lembram? Ame a Deus acima de todas as coisas. Antes de honrar pai e mãe, tem um filtro. Ame a Deus acima de tudo. E é interessante porque esse texto de Gênesis capítulo 24, deixar pai e mãe, os textos que a gente está lendo aqui, eles entram em paralelo com os ensinamentos de Jesus. Não é coisa só do Antigo Testamento, um modelo arcaico familiar. Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo 16, ele vai dizer o seguinte: se alguém me segue, vamos ler junto? Se alguém me segue, amar mais pai e mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, ou até mesmo a própria vida, mais do que a mim. Jesus dizendo, não pode viver e compartilhar a fé de maneira autêntica. Se alguém quer me seguir, mas ama mais o pai e a mãe, mais a esposa, mais os filhos, mais qualquer outro tipo de relacionamento, ou a própria vida, não é digno de seguir Jesus. E se não tomar então a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. E é interessante porque no primeiro momento você pensa, nossa, mas que negócio é esse? Não posso amar tanto meu pai e minha mãe. Tem um contexto de ensinamento de Jesus. E esse contexto, ele poderia colocar aqui uma tradução bem eficiente para te ajudar a entender. A melhor tradução aqui de amar, dentro desse contexto, de amar mais, é um amor que organiza a vida. Se o teu amor a qualquer outra pessoa define o que você faz ou deixa de fazer, mesmo que isso esteja na contramão do que Deus está te chamando para ser e fazer, problema. E a melhor tradução, então, ela seria a ideia de amar no sentido de estabelecer prioridades, preferências e prioridades. Está sendo útil para alguém? Posso ouvir um amém? Cara, amar mais a Jesus é deixar que Ele estabeleça quais são as preferências na tua gestão familiar, na tua gestão conjugal, e quais são as tuas prioridades, porque o fluxo idealizado por Deus é, primeiro quem? Primeiro Jesus, primeiro Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, depois vem quem? O cônjuge. Então a primeira preferência e prioridade é Jesus, depois é o cônjuge, não são os filhos. No contexto de um casamento, uma família completa, não é os filhos, é o cônjuge. A pessoa mais importante depois de Jesus é a tua esposa, teu esposo. Depois vem quem? Os filhos. Sabe por que tem essa ordem? Porque um dia os filhos se vão. Eles vão deixar pai e mãe, e os pais não vão viver para sempre, eles vão partir antes, se o fluxo natural for estabelecido, e os filhos precisam de um cônjuge, que se torne a pessoa mais importante no processo também. E depois, olha lá, Jesus, o cônjuge, os filhos, aí a família estendida. Aí a família estendida. E Jesus traz essa mesma perspectiva prática de gestão, organização e construção de um sistema familiar para a glória de Deus e para o bem das próximas gerações. Histórias que têm redenção no processo passam por esse tipo de gestão e organização. Uma coisa que eu tenho pensado como filho de pastor, neto de pastor, olha que loucura, sou neto de pastor, o raio caiu 3 vezes lá em casa. Eu aprendi desde cedo a não apostar contra a sabedoria de Deus, que eu ouvia meu pai aconselhando, e a galera, mas não sei, eu vou fazer diferente, bum, bati a cabeça. Aí eu vi isso 1, 2, 3, 4, 1000 vezes como filho de pastor, e eu pensei,
Jamais. Deus me ajuda a não apostar contra a tua sabedoria, porque eu quero amar mais a Jesus e organizar minha vida de um jeito que eu honre a Deus e abençoe as próximas gerações. E qualquer outro processo que não passe pelo princípio de amar a Deus, em algum momento vai cair naquela estatística de tensão e conflito familiar. Em algum momento pode começar a conflitar e a desafiar aquilo que poderia estar florescendo. E a gente está chegando na conclusão, certo? Posso ouvir um amém também? Amém, pastor. Estamos chegando na conclusão. Se o Davi quiser subir, pode subir. A gente tem 3 perguntas pertinentes para o encerramento dessa série de mensagens. A gente viu a história de alguém que deixa pai e mãe, que sai de casa, e independente das circunstâncias, está honrando a Deus e abençoando as pessoas. E a marca da história desse homem chamado José é que Deus estava com ele. Então, antes dele colher tudo que ele colheu, de abençoar as próximas gerações, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer, olhando para a história de José, é: como é que está o meu relacionamento com Deus? Onde é que entra Deus no meu sistema familiar? Onde é que entra Deus na forma como eu organizo a minha vida? As minhas preferências, as minhas prioridades? Como é que anda a cultura e a saúde do meu relacionamento com Deus? Essa é a primeira pergunta. A pergunta mais importante, se você quer resolver ou alinhar a tua história para abençoar as próximas gerações, comece com Deus. Como é que está a cultura do meu relacionamento com Deus? Como é que está a saúde do meu relacionamento com Ele? Depois que você passa por essa pergunta, você vai chegar numa segunda pergunta. A segunda pergunta é: se você já deixou pai e mãe, se você já é casado, se você saiu de casa, se você já se emancipou geograficamente, emocionalmente, financeiramente, como é que anda a cultura e como é que anda a saúde do teu relacionamento conjugal? Antes de pensar nos filhos, como é que está teu casamento? Como é que está o teu noivado? Talvez você está na boca do gol. Como é que está a cultura desse relacionamento que se tornará potencialmente o relacionamento mais importante da sua vida? E aí, depois que você pensa nessa segunda pergunta, chega uma terceira pergunta: como é que anda a cultura e a saúde do seu relacionamento familiar, no que se refere à sua família, envolvendo os seus filhos e a sua família estendida? Toda vez que a gente vive, experimenta ou mantém uma cultura, um sistema familiar disfuncional, desalinhado com o fluxo idealizado por Deus, o diagnóstico sempre vai ser o mesmo, ainda que em medidas diferentes e intensidade diferente. Vai ser uma realidade marcada por tensão, por frustração, por ciúme. Ciúme. Pondere por um momento comigo. Você sabia que Deus é descrito como alguém que olha para a forma como a gente estabelece nossas preferências e nossas prioridades e Ele sente ciúme? A Bíblia diz que Deus sente ciúme santo na nossa vida quando a gente está num sistema familiar disfuncional, ou construindo uma história de acordo com as próprias perspectivas, preferências e prioridades. Os textos bíblicos indicam que Deus nos chama para um relacionamento de exclusividade, uma história diferente. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5, eu não vou projetar, diz o seguinte: vocês não percebem que a amizade, a aliança com o mundo, os torna inimigos de Deus? Se vocês desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus e do jeito de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito de Deus tem ciúmes de vocês? E esse é o sinal de alerta máximo. Talvez você está ouvindo aqui essa mensagem, acompanhando pela internet ou aqui no auditório, está passando um filme na tua cabeça: nossa, eu devia ter trago minha família aqui hoje. Talvez você está pensando aqui em como voltar para casa e começar a alinhar essas perguntas para você mudar a rota, para você começar a reorganizar a vida, suas preferências e prioridades para a glória de Deus e para o bem das próximas gerações. Mas ao olhar para a situação, você reconhece tensões, dilemas, frustrações, ciúmes santos.
Da mesma forma como Deus é descrito como um esposo que tem ciúme de uma esposa, um tipo de ciúme santo. Quando as nossas preferências e prioridades estão desalinhadas com o jeito de Deus de deixar pai e mãe, geralmente esposas e esposos sentem ciúmes quando eles percebem que outras pessoas estão ocupando o lugar de preferência e de direito deles dentro da aliança. Olha só, quando há ciúme na equação entre um casal e uma família estendida, a gente precisa considerar e analisar com atenção, porque as preferências e as prioridades podem estar invertidas. Filhas que às vezes valorizam mais o relacionamento com os pais do que com o próprio esposo, distribuem mal o tempo com a família estendida e negligenciam a sua casa, os seus filhos. Tensão, ciúme, BO, sistema disfuncional. Talvez esposas que dão mais atenção para os seus filhos do que para o seu esposo, que antes de pensar no cônjuge está pensando nos filhos. E sabe, eu queria te encorajar a acreditar que Deus tem ciúme por uma razão. Ele nos quer, mas não do jeito que a gente está. Ele quer nos redimir. E eu queria deixar 3 encorajamentos para nós nessa noite. O primeiro encorajamento é o seguinte, vamos ler junto. O seu histórico familiar não precisa e não deve definir o futuro das próximas gerações. Agora sim, eu quero ouvir um amém. Amém! O histórico familiar não precisa e não deve definir o futuro das próximas gerações. A história de José mostra isso. Segundo, porque Deus está constantemente chamando homens e mulheres para uma experiência de emancipação e redenção, nós temos esperança. Deus interfere, Deus nos chama, Deus nos dá consciência e diz, vamos em frente, vamos mudar o que tem que mudar. Agora, tem um terceiro. Essa é uma jornada que só pode florescer plenamente mediante ciclos do quê? Vamos ler junto? Graça, misericórdia e perdão, porque nenhuma família é perfeita. Tensões são esperadas, frustrações são esperadas, mas ciclos de graça precisam florescer, ciclos de misericórdia, ciclos de perdão. Sabe, Jesus deixou o Pai. Ele deixou o Pai por causa da convicção de identidade, de propósito que o Pai tinha para ele. Jesus sai da sua glória para nos encontrar e nos emancipar. Jesus deixa o Pai por um propósito. E nós vemos José deixando pai e mãe, porque havia um propósito, emancipação e redenção, o bem das próximas gerações. E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar, e eu queria te perguntar o seguinte: e você? Jesus deixou o pai por um propósito, José deixou o pai e mãe, e você, e nós? O que Deus, talvez durante essa mensagem controversa, polêmica, trouxe à memória do seu coração que precisa ser deixado para trás, para que um sistema familiar mais saudável, para que um casamento mais saudável, para que filhos mais saudáveis possam florescer? O que precisa ser deixado para trás? Eu queria te convidar a orar comigo, e o meu apelo hoje é um só. Eu queria te encorajar a ter um tempo de oração e a colocar diante de Deus o jeito que tu está vivendo. Talvez as experiências de estresse, quando você pensa no teu casamento, na tua família, nos teus pais, quais são os sinais que talvez Deus esteja despertando a tua memória para que você enxergue o ciúme santo dele te chamando para fazer de um jeito diferente, para abandonar tradições que não são santas, perspectivas que não são saudáveis, para o seu bem, para a glória de Deus e para o bem das próximas gerações? O que tem que mudar? O que você tem que deixar para trás? A liberdade essa noite para você conversar com Deus. Falar: Deus, eu quero deixar para trás.
Eu não quero virar o ano na mesma cultura, acomodado no mesmo sistema. Eu quero seguir a Jesus. E eu quero fazer do jeito de Jesus, para a glória de Deus e para o bem das próximas gerações, porque Ele é o nosso maior tesouro. Nome sobre todo nome, aquele que tem autoridade e uma voz doce para nos chamar: vem e me segue. Valerá a pena. A Bíblia diz que nenhum daqueles que tiveram prejuízos familiares, financeiros, por amor a Cristo e por amor à igreja, deixarão de receber uma recompensa de 100 vezes mais na eternidade. Tem um tempo de oração, coloca diante de Deus o que precisa ser deixado para trás. Que Jesus te ajude a vir para o altar essa noite com Deus. Que o Espírito Santo te conduza a se render e a renovar a tua aliança com Ele, para a glória dEle e para o bem das próximas gerações. Continue em espírito de oração.